Então temos em nós a presença de Deus, e torna-se necessário que façamos uma busca interior para podermos dispor de instrumentos que nos conduzam ao enfrentamento dos nossos conflitos existenciais. O espírito Joana de Ângeles, analisando a problemática dos conflitos de natureza existencial, apoia a proposta da ciência médica na área das doutrinas psicológicas, quando diz que eles têm uma psicogênese de natureza interna ou endógena, a hereditariedade, as enfermidades infecto-contagiosas, as sequelas das enfermidades infecto-contagiosas, mas também aquela psicogênese de natureza externa ou exógena, os fatores psicossociais, socioeconômicos, as perdas que Freud denominava responsáveis por muitos transtornos de conduta, particularmente na depressão, a perda do emprego, a perda de um relacionamento, a perda de uma importância, a perda de um objeto de estimação, a perda de um ser querido pela morte. E não concordamos com Freud nesse detalhe, porque não perdemos pessoas. Pessoas morrem, desencarnam, falecem. Habitualmente, essa noção de perda, no sentido de desaparecimento, está tão embutida em nós, que no atavismo, quando desencarna alguém, do nosso relacionamento ou não, costumamos usar o verbo perder. Não poucas vezes pessoas me dizem: seu Divaldo, eu perdi um filho. E eu pergunto jovialmente: aonde? Não, ele morreu. Eu digo: então é outra coisa. Perdem-se guarda-chuvas, perdem-se bolsas, objetos. Pessoas desencarnam, porque há em nós um mecanismo inconsciente para negar a morte, para nos não referirmos à realidade da morte como que postergando esse fenômeno ele não acontecesse. A doutora Elizabeth Kübler-Ross, que fundou a ciência da tanatologia e estudou a morte de pacientes terminais por mais de 40 anos, deixando-nos um legado notável a respeito da sobrevivência, na condição de psiquiatra que era materialista, diante de cujos fenômenos da imortalidade ela mudou de opinião, deixando obras fantásticas a respeito da sobrevivência. Dizia que a cultura moderna detesta a morte, e a melhor maneira que tem para poder fugir da morte é negá-la, olvidando-se de que em cada minuto de vida biológica de um ser humano morrem, cada segundo, morrem 30 milhões de hemácias. O fenômeno da morte é tão natural, porque é o fenômeno de renascer. Em cada 15 minutos, uma sétima parte do nosso corpo cede lugar a células novas. E em cada 7 anos aproximadamente, nosso organismo é inteiramente novo, com exceção dos neurônios cerebrais, que segundo as academias tradicionais não se renovam. Quando morrem, não são substituídos. Equivale dizer que uma pessoa de 70 anos já teve 10 corpos e não notou. Graças a essas naturais transformações, até o momento quando advém a morte do tronco encefálico, a morte biológica que não encerra a vida, abrindo a porta do mundo espiritual para a imortalidade. Dessa forma, essa maneira de postergar a morte e de negá-la leva-nos a graves conflitos existenciais, porque estabelece um medo patológico. Joana de Ângeles, examinando a questão, diz que o nosso medo
está centrado na herança atávica do homem primitivo, quando enfrentava as forças desgovernadas da natureza. A sua primeira emoção foi de medo, diante do caos que ele não sabia entender. E Joana de Ângeles diz que o nosso medo está relacionado a outros medos da mesma gênese. O medo da morte apresenta-se agora em 5 outros tipos de medo. O medo da velhice, porque a velhice coloca-nos muito próximos da morte. Então temos medo de envelhecer, ou detestamos o envelhecer, porque isso significa que vamos morrer logo, o que não é verdade. A ciência médica prolongou-nos a vida. Eu, por exemplo, aos 79 anos de idade, sinto-me sou perfeitamente jovem, porque temos a idade dos nossos ideais. Mas nós, na velhice, passamos a ter medo da morte, porque a morte está próxima. E os natimortos? E aqueles que morrem na infância, na juventude, na idade adulta? Hoje, no Brasil, e particularmente no Rio de Janeiro, morre-se quase muito mais de balas perdidas do que de enfermidades nos hospitais. Então a velhice não pode ser uma síndrome de morte próxima, embora biologicamente seja natural. O segundo medo é o medo da doença, porque o indivíduo doente logo vai morrer, o que tampouco é verdade. Eu conheço doentes que conseguiram matar a família inteira. Há doentes que não morrem nunca. Os saudáveis preocupam-se e eles vão enterrando-os todos e ficam com a herança para manter a sua doença. Então nós temos o medo da doença, porque isso significa que a morte está próxima, o que também, repetimos, não é verdade. O terceiro medo é o da pobreza, porque o indivíduo pobre não tem dinheiro para comprar remédio para quando ficar rico. E qual é o indivíduo pobre que necessita de comprar remédio com os excelentes serviços do SUS? Então não deveríamos ter a preocupação em ser pobres, porque a enfermidade nos iria ceifar a vida mais rapidamente. O quarto medo é o medo da morte de um ser querido. Todos nos preocupamos com isto. E muitas vezes em nossas reflexões interiores dizemos: prefiro eu partir ao ser a quem amo, a quem dedico a minha vida. Mas as inexoráveis leis imortais estabelecem muitas vezes diferente, arrebatando o ser querido para a prova de quem fica e libertação de quem parte. E o medo final é o medo da opinião alheia. Temos um respeito mórbido pela opinião alheia, mesmo que essa opinião tenha o valor que lhe atribuímos. Para que possamos superar esses 5 tipos de medo, a crença na imortalidade da alma liberta-nos